Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segunda Ciranda, Diálogos em Hemofilia. Eu sou a Andréia Taborda, faço parte da Associação Paranaense de Hemofílicos e hoje a gente vai falar sobre ortopedia. Para isso eu tenho dois convidados aqui, o Dr. Luciano da Rocha Loures Pacheco, mais conhecido como Luciano Pacheco. É um prazer te conhecer, doutor, já ouvi falar bastante do senhor, ainda bem que não precisei chegar ao seu consultório, mas eu sei que o senhor é muito querido, muito bem visto aí na nossa comunidade, das pessoas com hemofilia. E temos novamente aqui, no episódio passado, já estava com a gente o Alex, que também faz parte da PH, trabalha com a gente na comunicação, mas quem representa oficialmente hoje sou eu, a PH, ele está aqui como entrevistado, comentarista, o nosso paciente, que é hemofílico B grave, e vai falar hoje de novo, sobre a sua experiência, mas agora sob o ponto de vista mais pro lado da ortopedia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente. Eu quero pedir aos dois que contem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, se apresentem um pouquinho mais. E aí eu quero já perguntar, doutor, o que é ortopedia? O que é ortopedia? E como o senhor chegou na hemofilia, Como o senhor chegou a estudar hemofilia, a aplicar, nos hemofílicos todo o conhecimento, e qual a relação dessas duas também, da ortopedia com o mundo da hemofilia? Olá, é um prazer recebê-la, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu tenho a minha relação com a hemofilia, na verdade eu sou formado em 1982, fiz residência lá no Hospital de Clínicas. Acabei a residência em 85, fui para São Paulo fazer cirurgia de quadril e de joelho. Depois fiquei mais um tempo fora. E voltei a trabalhar no Hospital de Clínicas e eu fazia cirurgia de prótese de quadril e de joelho. Essa é a minha especialidade. E isso que eu fazia lá. Nós tínhamos um ambulatório no Hospital de Clínicas para atender pacientes. Normalmente são pacientes idosos que tinham artrose do quadril ou artrose do joelho. E a gente fazia prótese de joelho e prótese de quadril nos pacientes que não tinham hemofilia. E eu nunca tinha ouvido falar em hemofilia, a não ser na faculdade, que falaram que um hemofílico é um paciente que sangra, acaba morrendo e tal, e a gente só sabia mais ou menos isso aí, essa era a nossa experiência sobre hemofilia. E daí, em 1997, o Dr. Marcelo Veiga, que era o hematologista do Hospital de Clínicas, que atendia os pacientes hemofílicos naquela ocasião, ele foi no nosso ambulatório que eu fazia prótese de joelho, e ele perguntou, eu tenho um paciente que precisa fazer uma prótese, ele tem uma dor no joelho e está com o joelho ruim, você não quer ver, talvez tenha que fazer uma prótese nele. E eu disse, claro, não tem problema nenhum. Daí ele trouxe um paciente que foi lá todo andando, infelizmente, que nem os hemofílicos andavam todo torto e tal. E daí eu disse, não, eu fiz uma radiografia, o joelho completamente destruído, eu disse, não, vamos fazer uma prótese. Daí ele falou, não, mas ele é hemofílico. Daí eu disse, e daí? E daí, não, mas ele é hemofílico. Daí o que tem que fazer? Não, nós temos que preparar para fazer, tem que fazer fator, e não sei mais o que e tal. E na época não tinha fator. Era o CRIO, Não tinha fator. Tinha já? Mas não tinha fator suficiente à disposição. Então era complicado você conseguir uma dose grande de fator para poder fazer uma cirurgia. E eu disse, tudo bem, você prepara ele, eu vou lá, eu opero. Para mim, não faz diferença. Eu muito inocente, achando que eu estava entrando, ia fazer uma cirurgia normal, E daí fomos lá, fizemos a cirurgia de prótese de joelho, e a cirurgia deu certo. Graças a Deus, claro, sangrou um monte no pós-operatório, e o coitado do Marcelo também não tinha experiência de cirurgia, e eu muito menos em cirurgia de hemofílica, achava que não podia sangrar do jeito que sangrava. Quer dizer, a cirurgia não sangrou nada durante a cirurgia, mas depois, no dia seguinte, não sangrou também. E daí no terceiro dia ele pegou e reduziu o fator, porque não podia gastar tanto fator. E daí ele reduziu o fator e começou a sangrar. Daí ele tinha que aumentar o fator, então foi aquela confusão. Mas acabou dando certo e tudo bem. E daí fizemos uma cirurgia, daqui a pouco ele veio lá, tem que fazer mais uma. E daí tem que fazer mais uma. E daí fomos fazendo a cirurgia. Fiz uma, fiz duas, fiz três. E daí começou a trazer criança no nosso ambulatório. Foi virando referência? O nosso ambulatório era um ambulatório de idosos, que quem tem artrose de quadril e de joelho são pacientes acima de 60 anos e tal. E daí começou a criança, mãe, criança gritando, chorando, aquela confusão.
E daí eu disse, não vai dar certo esse negócio, né? E daí, antes disso, na verdade, eu comecei até a me informar sobre hemofilia, então a gente foi estudar, na verdade a gente tinha que aprender alguma coisa, né? E daí eu tinha o Dr. Paulo André Miranda, que também era um hematologista do hospital. Eu disse, por que você não faz tem uma bolsa da Federação Mundial de Hemofilia? Por que você não se candidata? Isso foi já era em 2000 isso, né? E daí eu disse, não, tudo bem, o que você precisa fazer? Não, você precisa se candidatar. Daí, quais são os onde que você pode ir? Daí ele falou, tem em Nova York, que é o hospital lá, tem um ortopedista que é super bom, famoso e tal. E tem um outro em Madrid, que também é um ortopedista, que faz bastante cirurgia em ortopedia. Então, tudo bem. Então, eu quero ir ou para Madrid ou para Nova York. Fiquei tudo felizão, né? Sim. E daí me candidatei. Só que para fazer me candidatar à bolsa, precisava vários papéis, que era da Federação Mundial. Isso. Você precisa isso, você precisa aquilo. E aí, confusão. E vinha e voltava. E a gente se candidatava num ano para o outro ano, né? E daí, no fim de 2001, eu fui aprovado. Me ligaram lá do Canadá, o senhor foi aprovado em francês, não sabia falar francês. Daí consegui falar com a pessoa, o senhor foi aprovado, ganhou uma bolsa da Federação Mundial de Hemofilia, o senhor vai ficar 3 meses em Caracas, na Venezuela. Foi longe. Caramba, eu disse, falaram que era para ir para os Estados Unidos ou para a Espanha. Não, mas a gente pensou que o Brasil, a população no Brasil é parecida com a população da Venezuela, da América do Sul, os pacientes são mais ou menos o mesmo. Na verdade, eles tinham razão, né? Porque nos Estados Unidos o pessoal já estava fazendo profilaxia, na Europa também, né? E no Brasil não tinha nada disso, né? Daí, no fim, eu fui para Caracas. E era o doutor Fernandes Palazzi, que era o professor que ia me receber lá, que era um ortopedista. Na verdade, ele era um ortopedista pediátrico. Então, ele nunca tinha feito prótese de joelho, nem de quadril, nem nada, o que eu já fazia, né? Mas ele era uma pessoa super bacana, super inteligente e escrevia muito. Então, ele tinha muitos trabalhos sobre hemofilia publicados no mundo já. Muito, muito, muito. E ele é uma pessoa super ativo e tal, e foi lá, e ele realmente me ensinou a teoria da hemofilia, porque eu não tinha a mínima noção de como é que fazia e tal. E eu operei lá com ele e tal, fiquei um mês e pouco, daí foi bem naquela época, em 2002, o Chaves, que era o presidente, caiu, foi uma confusão lá, que teve que revolução, gente morta, foi um troço complicado. E minha mulher desesperada ligava para lá, porque via na televisão aqui, tiro e não sei o quê, e ele disse, vamos fazer o seguinte, vou ter que mandar para Isla Margarita, você vai ficar lá, porque lá não tem problema de revolução, não tem nada. Tá bom, daí fui para Isla Margarita, todo felizão, cheguei lá, fiquei num hotel lá esperando, se fica lá uns 3, 4 dias, isso aí passa rápido, daqui a pouco volta, tudo normal, você volta, né? Daí eu cheguei na tal da Isla Margarida, nos paraísos lá do Caribe, beleza, daí estava passeando no shopping no primeiro dia. Daí estava num shopping, daqui a pouco, tiro. Eu nunca tinha visto tiro dentro do shopping, tiro. Daí uma moça assim, entra aqui, e empurrou para dentro de uma loja, né? E já baixaram as portas da loja, fiquei lá, fiquei embaixo. E aquela confusão, daí também a revolução chegou lá também, e tiro e tal. E ficamos lá quase até as 9 da noite para poder sair do... E daí eu liguei para ele e disse, melhor se ir embora, porque a coisa tá feia aqui também. No fim, daí eu fiquei lá 1 mês e meio, aprendi muito com ele sobre a parte teórica mesmo. E a gente tinha um ambulatório lá de hemofilia que ele atendia todo dia os pacientes. Daí ele dizia, então você vai embora, coma ananás. Ananás é abacaxi, porque abacaxi é anti-inflamatório. Então você faça gelo e coma abacaxi. Ele falou, não tem fator para dar para eles, então eles não têm dinheiro para comprar remédio. E diz, tudo índio aqui, não tem remédio, então tem que comer abacaxi. Abacaxi tem bastante, é barato. Então, e era muito pior que o Brasil, assim, em termos de atendimento, né, coitados dos pacientes, né. Daí, no fim, eu vim para o Brasil, e daí eu cheguei aqui, daí eu fiquei todo animado com o que eu tinha aprendido lá,
E daí falei com o nosso chefe da ortopedia lá dos policlínicas, vamos abrir um ambulatório de ortopedia só para tratar os pacientes que têm hemofilia. Então abri, em 2002, o que se chamava ortohemofilia, ambulatório de ortohemofilia, que não tinha nenhum no Brasil, nada, ninguém sabia nada sobre isso. E a gente começou a atender criança. Puxa. E daí as pessoas vinham, e como a gente atendia pacientes do Brasil inteiro, vinha gente do Brasil inteiro. Então chegava aquelas crianças do Maranhão, do Pará, do Nordeste, sem andar, se arrastando no chão, com o joelhinho dobrado, e nunca tinham ficado em pé. Então, eu também não fazia cirurgia pediátrica, fazia cirurgia que eu não fazia de prótese, né? E lá nos policlínicas tinham os 2 ortopedistas pediátricos, que são super bons, né? Então eu entrava com eles nas cirurgias, a gente esticava as perninhas das crianças, punha as crianças em pé e tal. E eles, agora estou conseguindo andar, porque nunca tinham andado, nunca tinha ficado em pé. Gente. Então isso na época foi em 2002, 2003, 2004. E a gente começou a fazer cirurgia e tal, e a coisa foi crescendo. Eu comecei a frequentar os congressos de hemofilia, congresso mundial. Então, em 2002, a gente foi lá para a Espanha. Daí eu comecei a conhecer os ortopedistas que faziam, porque aqui no Brasil não tinha ninguém. E eu não sabia, não tinha para quem Não tinha ninguém no Brasil. Né? Ninguém no Brasil lidava com ortopedia e hemofilia. Nada, zero. E daí eu fui para a Espanha, daí lá conheci esse doutor que eu queria, que era o Carlos Merchan, lá, que é onde eu queria ter ido, né? Daí ele, não, é fácil, é a mesma coisa, você faz fácil, é a mesma coisa. Daí conheci o italiano, daí, na verdade, daí eu fui num congresso, nesse primeiro congresso, daí outro congresso, um congresso mundial de hemofilia, que é do Congresso da Federação Mundial de Hemofilia, que vão todos os pacientes, e é um congresso que tem hematologistas e tudo mais e tal. E daí no outro ano é o congresso da Federação Musculoesquelética. Então, é congresso da Federação Mundial de Hemofilia, mas do Comitê Musculoesquelético. Então, só vai ortopedista e fisioterapeuta. Então, é um congresso específico para musculoesquelético. Então, daí eu comecei a conhecer os outros ortopedistas, que na verdade tem lá uns 10, 15 no mundo, que são sempre os mesmos. Então, todo congresso é os mesmos. Aí as dificuldades, eu faço assim, como é que você faz, como é que eu não faço? Compartilhando a experiência, e a coisa foi fluindo, né? E, na verdade, a nossa experiência no Brasil era muito maior do que a deles, porque lá na Europa eles já estavam um patamar que nós estamos hoje, agora, que eles já tinham profilaxia, então tinham muitos pacientes que não tinham mais sequelas. Então, os pacientes da Itália, como dizia meu amigo, os italianos já operei coisa de todo mundo. Agora vem pessoal do norte da África, do leste europeu, que não tem condições de profilaxia, estão vindo para cá. E assim nós fomos trocando. Então, todo ano eu tinha congresso e ia, fomos fazendo. Então, na verdade, a ortopedia com a hemofilia, que se perguntou qual que é a interação, 80% dos pacientes hemofílicos têm problemas musculoesqueléticos. Tá? 80%. E desses 80%, 80% dos 80% fazem sangramentos intra-articulares. Então, sangram dentro do joelho, cotovelo ou tornozelo, que são as articulações mais acometidas pela hemofilia. Tem também problema no ombro e problema no quadril, mas as mais comuns são cotovelo, joelho e tornozelo. Então, essa é a relação da ortopedia com a hemofilia. Que, na verdade, eu nunca, como eu falei para você, eu só fui saber disso porque o hematologista me levou um paciente lá. Só que a partir daquele episódio, as coisas começaram a crescer tanto que a gente fazia 1, 2 cirurgias por semana nos policlínicas. Olha. E vinha paciente do Maranhão, do São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Brasil inteiro. Escalou, né? E a gente conseguiu lá, e para entrar nos policlínicas na época era complicado, porque você tinha que passar pela UPA, nem é UPA hoje o nome, mas na época era outro nome, mas tinha que passar primeiro pelo postinho para depois pôr. E eu consegui, com a direção do hospital, uma linha direta. Então os pacientes hemofílicos podiam entrar direto nos policlínicos. Então eles vinham e entravam no nosso ambulatório direto. Então os pacientes olham e veem um menino, a mãe com 2 menininhos da Bahia. Eles ficaram na PH, lá na associação, ficaram internados 3 meses. Daí a mãe limpava, ajudava a cuidar da associação, e os menininhos
E eu não tinha, eu fiz uma sinovectomia nele, o joelho dele era desse tamanho aqui. E eu vim da Venezuela com aquele, o doutor Fernando Spalazzi disse, você faça hidroxitetraciclina, que é um remédio que você põe dentro do joelho, e ele ajuda a melhorar a sinovite, que a sinovite é uma inflamação da membrana que fica dentro do joelho, e ela que incha, e que faz o joelho ficar inchado, e ela é a causa do sangramento de repetição. Então, se você fizer essa injeção dentro do joelho, a tetraciclina, que na verdade era o Tetrex que eles usavam antigamente para quem tinha tuberculose, para fechar no pulmão lá, cicatrizava a tuberculose. Então, se cicatriza a tuberculose, vai cicatrizar a membrana sinovial também. Tá, tudo bem. Ele me deu uns vidrinhos, eu trouxe de lá, escondido. Que não... Daí fiz no HC, comecei a fazer. Daí cheguei aqui e disse, vou comprar o remédio. Não tem remédio. E era da Pfizer o remédio. Eu liguei para a Pfizer, liguei para eles, não, mas tem esse remédio, mas eu uso veterinário. Olha. Mas assim, é estéreo, é tudo. Não, o remédio é bom, você pode usar com segurança. Daí fui na farmácia veterinária, comprei um monte de remédio e fazia nos menininhos lá. Olha. E fazia uma injeção, só que tinha que fazer uma injeção por semana. E com isso os sangramentos foram diminuindo. Foram cessando. Então esse joelho desse menino, era desse tamanho, o joelho dele foi diminuindo. Só que era uma vez por semana, tinha que fazer durante 7 vezes, então era um mês, quase 2 meses de tratamento, né? E fui fazendo isso. E daí um dia eu fui pedir autorização para mostrar, eles queriam que a gente publicasse o trabalho, que era um trabalho multicêntrico, era entre a Venezuela, o Brasil, a Argentina e o México. E todo mundo estava fazendo o mesmo tratamento. Daí eu fui no setor dos policlínicos para publicar o trabalho, tinha que pedir autorização para fazer e tal. Só que eu já estava fazendo há muito tempo. Mas para publicar eu tinha que ter uma autorização do setor lá de comitê de ética. E daí quando eu levei lá, eu quase fui expulso do hospital. O senhor estava usando o uso veterinário para pacientes humanos, você não pode, se alguém descobrir, o senhor vai preso, porque não sei o que lá. Não, mas eu perguntei lá, até o laboratório me garantiu que é seguro, eu estou fazendo, está dando certo. Né? Tá. Não, mas não pode. Não deixou. Barraram o senhor. Barraram. Daí foi proibido de continuar com o tratamento, porque era proibido. Não, proibido lá nos policlínicos. E eu também não podia fazer em outro lugar, só fazia lá. Né? Então, parou de fazer isso aí. E daí a gente fazia cirurgia artroscópica. Então, vamos fazer uma cirurgia de artroscopia para fazer... Artroscopia é aquela cirurgia que você faz com os furinhos. Mas tem que fazer com anestesia geral, você tem que internar, o paciente ficava uma semana internado. E eu raspava a membrana sinovial das articulações do joelho. Uma por uma, vai dar um trabalho desgraçado para fazer, mas conseguia fazer uma cirurgia por semana. E isso fui fazendo, e fazia prótese eventualmente nos pacientes, quando tinha e tal. E daí em 2006, a gente começou, aquele médico da Espanha lá, o Dr. Merchan, eu encontrei com ele no congresso e disse, a gente está fazendo sinovectomia radioativa, a gente injeta um isótopo radioativo dentro do joelho, é uma injeção só, e funciona igual a que eu fazia 7 injeções de Tetrex ou uma cirurgia. E você faz isso... Uma vez só. Ambulatorialmente, com anestesia local. Tá, como é que eu faço isso? Ele disse, você faz, me deu o protocolo, e daí a gente começou a fazer... Fomos na direção dos policlínicas, era tudo sério, né? Agora documentado. Daí o hematologista, que é o Dr. Marcelo, também, junto com ele. A Cláudia acho que nem tinha nascido ainda. Daí, com o Dr. Marcelo Veiga, a gente fez, e daí nós conseguimos uma doação do governo francês do isótopo radioativo. Então, o cara disse, nós doamos para você isso aqui, e vocês têm que mostrar que o resultado. E então a gente recebia o isótopo radioativo, que é super caro, a dose é milicurie, que chama. Cada milicurie custava $5.000 na época. Isso em 2006. E cada criança fazia um milicurie, ou 2 ou 3. Era selecionado, né? Depende do tamanho. Que fosse receber então a gente recebia
no fim, eu chegava daí tive que ir no médico nuclear do Hospital de Clínicas, do Serviço de Medicina Nuclear, porque o médico nuclear, a gente recebia um negócio de chumbo lá, o material radioativo, que era todo complicado, você tinha que usar roupa com proteção, e a engenheira de nuclear da universidade me media lá com aqueles contador Geiger para ver se estava certo, a sala tinha que ser tudo controlado. E ficava com aqueles marcadores e tal. E daí o médico nuclear, não, tudo bem, eu faço chegava lá 20 miliquiris dentro de um potinho lá de chumbo, daí ele tinha que separar, fazer as doses, e era criança, era adulto, e fazia tornozelo a menos, com o joelho a mais, ombro a tanto, e fazia 2 no mesmo paciente. Tal. Daí chegava 15 pacientes, só que o negócio vinha da França, chegava no IPE em São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas em Medicina Nuclear lá, e os caras mandavam para Curitiba. Então eu via de avião, e às vezes eu tinha que ir lá no aeroporto, não, lá no Bacaxiri, no aeroporto da Afonso Pena, buscar esse material. O material, porque ninguém podia mexer, pegar, porque o troço era complicado. E daí chegava, tinha dia que chegava sexta, tem dia que chegava sábado, tem dia que chegava domingo, porque no dia que chegava, e cada dia que você perde o material, ele vai perdendo o valor. O material ele perde a atividade, a eficácia dele. Então chegava sábado. Aí tinha que correr. Eles me diziam, né? Vai chegar no sábado. Ou vai chegar. Sim. E daí o pessoal da Emepar ligava para as crianças do Brasil lá que estavam na fila. Vai ser no sábado de manhã. Daí, ou vai ser na quinta. Então, eu não tinha um dia. Estava já. Mas não tinha. Daí chegava aquela jantarada lá, criança, mãe, e choradeira. E era bem mais prático, né? Porque a aplicação era local. Prático para falar, porque daí na hora de você pegar uma criança de 2, 3, de 4, 5 anos, dizer, o tio vai fazer uma injeçãozinha no teu joelho, não vai dar uma picadinha. Eles já estavam acostumados a fazer fator, mas na articulação eles não estavam acostumados a fazer. Sim. E daí eu fazia, e os resultados foram excelentes. Quer dizer, cada joelho, cada articulação que a gente fazia, o isótopo parava de sangrar. Não sangrava mais, e era um negócio espetacular. Funcionou super, super bem. Nós fizemos em 2006 a 2008, daí a gente refez o projeto por mais 2 anos, até 2010 a gente conseguiu fazer. Então nós temos quase 400 infiltrações nos pacientinhos lá. Tanto criança como adulto, né? Acho que não pegou essa. Não cheguei. Então a gente fazia. Eu lembro que uma vez uma criança, eu cheguei lá, a gente vai fazer uma injeçãozinha dentro do teu tornozelo e tal. E daí eles faziam a injeção, daí tinham que passar por chama-se gama câmara, para ver se o isótopo radioativo não passava para o resto do corpo. Então tinha que esperar. O médico nuclear fazia essa avaliação, né? E eu fiz no menininho, fiz a injeção, deu tudo certo. Daí ele foi lá, daí o médico nuclear disse, não deu certo, não está aparecendo aqui, uma coisa aconteceu, está errado, você vai ter que fazer de novo. Para você convencer a menina, o tio vai fazer. Você falou que era uma vez só, tem que fazer de novo. É difícil. Mas olha só, graças a Deus pela sua ousadia, né? Com respaldo científico, com estudo, com conhecimento. Esse trabalho foi publicado até na revista da hemofilia, né? E daí tinha outra médica, a doutora Silvia Thomas, que é uma hematologista, que ela era do Mato Grosso, na verdade. E ela também, porque o filho dela era hemofílico, e eu até operei o tornozelo dele, ela tinha interesse de fazer isso, né? Então ela começou a fazer lá. Então até eu fui para o Mato Grosso, para Cuiabá, 2 vezes para fazer a primeira vez, para ver como é que era. Auxiliar, né? Auxiliar, porque o ortopedista de lá também não sabia fazer. Então a gente começou a fazer, dela também começou a fazer. Depois ela foi para o Rio de Janeiro e começou a fazer no Rio de Janeiro também. Mas eu fiz aqui no HC, deu quase 399, enquanto não deu 400, porque não faltou. E a gente fazia, então fizemos joelho, quadril não, fazia joelho, ombro e tornozelo. E os pacientes ficavam muito bons, né? E isso foi até 2010. Tanto que a minha tese, quando eu fiz minha tese de doutorado em 2006, era sobre sinovectomia artroscópica do joelho. Então eu fazia artroscopia, que eu já estava fazendo desde 2000, né?
E daí, em 2006, já não valia mais. Então, até eu fiz, mas assim, depois disso, a gente começou a fazer essa injeçõezinhas, né? Essas infiltrações. Então, você imagina, eu fazia uma média de 10 a 15 infiltrações no fim de semana, e com anestesia local, o paciente fazia e ia embora. Claro, tinha que fazer fator antes, Sim, um acompanhamento normal. Né? Mas eles iam embora para casa. Tá? E ao contrário, eu fazia uma cirurgia de artroscopia, o paciente ficava uma semana internado, tinha que fazer anestesia geral, tomava fator todo dia, e acompanhamento. E a recuperação era muito mais complicada. Então, mudou o paradigma. Em vez de fazer cirurgia, eu fazia uma infiltração. Quer dizer, e resolvia. Simplificou muito. Né, como depois disso, daí, em 2010, acabou o convênio. Daí os caras agora têm que comprar do IPEM que queria vender. Só que daí ninguém tinha dinheiro para comprar. A medicina nuclear dos policlínicas fechou, deu um monte de confusão. Nós ficamos sem acesso a isso. Mas, graças a Deus, logo em seguida veio a profilaxia. Então, com a profilaxia, as coisas realmente mudaram muito a vida dos pacientes hemofílicos. Então, eu sempre digo que existem dois tipos de pacientes hemofílicos: os que nasceram antes da profilaxia e os que nasceram depois da profilaxia. Então, as coisas os tratamentos são completamente diferentes. Sim. E, Alex, já direcionando a sua apresentação, né, você como um paciente pré-profilaxia, né, a gente está falando aqui de um cenário, né, o doutor está falando de um cenário dos anos 2000, né, e a profilaxia chegou aqui em 2012, né, e já tinha em outros países, né, a Itália já estava, por exemplo, né, já estava anos à frente, mas ainda bem que chegou aqui, né. Para você, Alex, você já realizou algum procedimento ortopédico? O que você gostaria de falar a respeito disso? Nenhuma cirurgia eu realizei ainda, tem uma da coluna, que é um neuro que vai realizar, mas passei com o doutor lá no hospital para fazer o acompanhamento, fui encaminhado para fisioterapia, fiz todo esse processo acompanhado, e junto com isso, na época, foi o fator, né, a profilaxia, que eu não fazia. Então tem acho que uns 4 anos que eu faço profilaxia diária, 3 vezes por semana. Então, assim, tem o Alex antes e o Alex depois da profilaxia. Por que você não fazia? Porque eu não tinha acesso antes de vir pra cá. Ah, você não morava aqui? Aí acabou que eu tive a chance, passei com a Cláudia, tive um problema respiratório. Aí tive uma crise respiratória e fui parar na UTI. E nisso eu fiquei 7 dias em coma. Nossa, Alex! Aí deu uma complicação, deu um sangramento. E no meu prontuário, eu era hemofílico A. E quando foi fazer a infusão do fator, deu reação. Aí foram fazer uma nova testagem para ver o grau meu e descobriram que eu era B. Eu fui tratado a vida inteira como A. Olha. Sem tratar. E nisso que eu passei todo o acompanhamento, passei com a doutora Cláudia, passei com o senhor lá no hospital para fazer todo esse acompanhamento. E nisso eu tinha diariamente dores articulares, no cotovelo, no joelho, eu sentia dor, mas para mim, com o passar dos anos, era comum. Se tornou... Mas aí, depois de uns 6 meses de fator, de profilaxia, eu descobri que eu não sentia, não era normal. Olha. E acabou, realmente acabou, assim. Parece que do dia pra noite apagou. Então, assim, eu sei quando eu tô com a profilaxia em dia, eu não tenho dor. No cotovelo, que eu tinha bastante, no joelho. Então, assim, é um caso que muda muito. Eu imagino que naquela época... Sim, não tinha, né? Não tinha profilaxia, então eles só faziam fator de demanda. Então, você tinha uma dor, inchava a articulação, daí ia na MEPAR, fazia 2, 3 dias, cessava e... Daí ia pra casa, vira-se, né? Isso. Daí... Era o fator de emergência, né? Que tinha, é o kitzinho de emergência que você tinha. Então, deu um problema, toma ele lá e corre pro hospital. Agora, a gente está falando aqui de ortopedia, né, aqui das inovações pelas quais nas quais o doutor participou e inovou muita coisa. Mas assim, quando a gente pensa em hemofilia, a gente, sei lá, vem o sangue na cabeça, né? Vem o sangue na cabeça, sei lá, uma gengiva sangrando, machucado ali que sangra, demora para estancar ou não estanca. E do que a gente tá tratando aqui são sangramentos internos, né? Nos músculos, nas articulações, ligamentos, etc. Não aparece. Que não são, não aparecem no primeiro momento. Isso, e às vezes a gente, né, pode negligenciar ali o cuidado, porque ele não está super exposto, né? Então, eu queria perguntar, doutor, quando
esses sangramentos internos acontecem repetidas vezes, né? O que isso acontece dentro do nosso corpo? Como que interfere na mobilidade, né? E se esse dano pode ser revertido? Então, o que acontece é o seguinte, o sangue, dentro do sangue tem ferro, tá? Eu lembro que as mães dizem, você tem que tomar ferro para ficar forte. E realmente dentro da hemácia tem uma enzima chamada hemosiderina. Que hemosiderina é ferro. Então, esse sangramento que acontece dentro de uma articulação, ele vai fazer... Quando tem um sangramento, daqui a pouco vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. Ele vai inflamar aquela membrana que tem dentro da articulação, que chama-se membrana sinovial. Tá? Então, a membrana sinovial ela é muito vascularizada. Então, ela que produz o sangramento e ela que absorve o sangue. Na verdade, a membrana sinovial, numa articulação normal, que não tem sangue, ela produz o líquido sinovial. E esse líquido sinovial ele é trocado regularmente. Toda vez que vai ser trocado o líquido sinovial, a membrana sinovial que faz essa troca. Só que quando tem sangue junto, o sangue, como tem o ferro, esse sangue vai fazer uma inflamação na membrana. Daí a membrana vai aumentar de tamanho. Ela fica hipertrofiada, então faz uma hipertrofia da membrana. Por isso que a gente vê aquele inchaço assim, evidente na pele, né? Daí tem um inchaço, tem dois tipos de inchaço. O inchaço que é o derrame articular, que é o sangue dentro da junta da articulação, que incha. Tá? E daqui a pouco você vai tomar um fator e tal, ele diz que não tem mais sangue lá dentro. Mas continua grosso, a articulação continua grossa ainda. Você pega ali, está grossa, mas você vai testar, mas não tem sangue. Por que é isso? Porque a membrana está grossa. Então, ela faz uma sinovite, que a gente chama sinovite crônica. Essa membrana, em vez de ter um tamanhinho, ela tem um tamanhãozão bem grosso. E o que acontece? Cada vez que faz, ela fica mais friável. Então, ela fica mais vulnerável a ter rompimento. Cada vez que ela rompe, sangra. Ela vai ficando fica mais propícia a próxima vez. Exatamente. Então, por isso que tem sangramentos de repetição. Então, por isso que a gente fazia esses tratamentos com o isótopo radioativo lá. O que a gente fazia? A gente injetava o remédio lá dentro. Esse remédio, ele queima, ele cauterizava a superfície da membrana. Então, ela não sangrava mais. Isolava ela novamente. Por isso que ficava sem sangramento. Não importava se ela estava grossa ou fina. O que importava era a superfície. Então, queimava ali e parava de sangrar. Tá? Isso estou falando grosso modo para quem entender. Sim, claro. Então, isso que acontecia. Então, não fazendo isso, a membrana sinovial vai fazer uma inflamação, ela vai fazer uma sinovite aguda, depois ela vira sinovite crônica, e esse sangue lá dentro vai ficar lá dentro. A membrana não consegue absorver todo o sangue. Então, ela fica com o ferro grudadinho ali. Tanto que quando a gente abre uma articulação, quando eu vou operar, a articulação está enferrujada, ela tem cor de ferrugem. É impressionante, você olha assim, é enferrujado. Então, a sinovial está grossa e cor de ferrugem. Tá? Então, tem aquela cor de ferrugem mesmo. Porque é do ferro que fica depositado acumulado ali. E o problema é que este ferro, em contato com a cartilagem articular, a cartilagem que reveste todas as articulações, tem uma cartilagem que é tipo uma película assim, que tem mais ou menos de 0,5 a 1 centímetro de espessura, que ela é branquinha, lisinha e não tem sensibilidade, porque ela foi feita para ter impacto e atrito. Então não dói nada, a cartilagem não dói, porque ela não tem sensibilidade. Só que o ferro gruda ali e vai fazer uma lesão nessa cartilagem. Então, isso vai demorando. O desgaste, gera o desgaste, né? Gera o desgaste, chama-se artropatia hemofílica. Porque ela vai desgastando a cartilagem e quando chega no osso, daí já não tem mais o que fazer. Daí gastou a cartilagem, daí chega no osso e daí começa a ter aquelas deformidades. Porque além desse sangramento, porque o sangue ele estimula o crescimento também. Tá? Então, quando você põe sangue dentro da articulação, além de fazer todo esse mal, ele estimula o crescimento. Então, os hemofílicos fazem deformidades angulares, tanto para valgo, para o var, que a gente chama o joelho em X, o joelho para cambaia, ou fazem um lado cresce mais que o outro. Então, se olhar um joelho hemofílico, ele é todo meio em baioneta. Por que acontece isso? Porque o sangue estimula esse crescimento.
E além dele estimular esse crescimento, ele faz fechar em criança a cartilagem de crescimento. Então, a cartilagem de crescimento, que ela é separada do osso, ela vai crescendo assim. Esse estímulo de crescer mais, que cresce torto, também faz fechar a cartilagem de crescimento. Então, os pacientes hemofílicos são mais baixos do que a população normal, que além de crescer torto, fecha a cartilagem de crescimento. Então, isso é um problema, porque é causada pelo sangue dentro da articulação. Então, o sangue causa, além disso, de fazer essas irregularidades, faz a destruição da cartilagem pelo ferro. Né? Tá? E a sinovial, que fica inflamada, é um ciclo vicioso. Sangrou, aumenta o tamanho, e gera desgaste. Então, nós temos que quebrar o ciclo. Como é que quebra o ciclo? Usando o fator. Fazendo a profilaxia. Agora, Alex, a pessoa toma o fator, faz a profilaxia, né? Ou seja, a prevenção regular, certinho, nos dias certinhos. E ela começa a sentir, sei lá, uma dor, né? Na articulação, uma dor ali. Como que ela pode perceber que ela está com algum sangramento interno, né? Como ela percebe isso e daí o que ela tem que fazer em seguida? Então, assim, depende muito do seu dia a dia. Você sentir dor na articulação não é normal. Eu acredito, estou falando com experiência própria. Só um parênteses, o doutor Marcelo, que ele falava para nós lá, eles têm dor, eu disse, mas não pode ter dor. Não, mas dor é normal, dor hemofílica é normal. Disse, mas não existe dor normal. Eu cresci com isso, até a profilaxia. Dor é normal. Eu disse, não existe dor. A dor é um indicativo de que é uma resposta do corpo de que tem alguma coisa errada, né? Nessa época, como não tinha o que fazer, como eles diziam, não, a dor é normal. Para de frescura. É assim mesmo, não tem o que fazer, eles aguentam. Eu disse, não pode, não, tem que mudar isso. Exatamente, é a mentalidade que eu tinha antes da profilaxia. Então, assim, hoje eu sei que se eu tiver com uma dor na mão, que geralmente eu tinha bastante dor na articulação das mãos, eu sei que tem algum problema. Vou lá tomar dose de emergência, fora dos dias programados. Então, assim, provavelmente eu vou analisar, eu fiz um esforço maior. Eu tive um momento que eu tive que forçar, peguei um peso, mas sem estar preparado, acabou ocasionando essa lesão, essa microlesão. O cotovelo está inchado, passa a mão, já sente. Vamos lá, vamos fazer o fator, porque deu algum problema. Então, assim, a dor não é normal. Tá. A gente comentou. Então, assim, para quem faz profilaxia, sentiu dor no joelho, sem ter feito algo mais brusco, com qualquer articulação, é uma lesão. Então, assim, não é normal. Não pode ficar com a dor. Sentiu dor, já sabe que tá com a lesão. Se manter a dor, igual a gente, que mais antigo, que conviveu com essa dor, ocasiona essas lesões. Aí é joelho, é tornozelo, ombro. Então, assim, não é. Essa nova geração, da profilaxia em diante, tá com dor constante, tá errado. Procura o médico, vá averiguar que tem algum problema ali naquele local. Ok. É que existe esse problema da dor, tem uma coisa interessante, porque às vezes a progressão da artropatia hemofílica, que é isso que começa com sangramento e se você não cuidar, ela vai evoluindo. E toda vez que tem um sangramento, os pacientes vão lá e tomam fator e passa a dor. E daí tomam fator, passa dor. Toma fator, passa dor. E daqui a pouco ele vai tomar o fator, não vai passar dor. Doutor, tomei fator, não passa dor. Tomei fator, não passa dor. Daí você vai ver, quer dizer, a artropatia hemofílica já está instalada. Avançada. E daí o problema não é o sangramento, o problema é o desgaste que aconteceu do osso mesmo. Aí nesse ponto tem que fazer cirurgia ou não necessariamente? Não necessariamente, mas aí já começou um problema mais sério que o fator não vai resolver. Então não adianta fazer fator para quem tem artropatia hemofílica grave. O fator não vai fazer, não adianta. Então os pacientes mais antigos, doutor, mas eu tomava fator antes e ficava bom, agora eu tomo fator, não adianta nada. Então, chegou num ponto mais crítico, né? E quando chega no momento da cirurgia, né? Em casos mais avançados, e aí o senhor tem muita experiência nisso, né? O que o senhor poderia dizer, assim, pra gente, em fase de preparação, né? Pré-cirúrgica, né? Os desafios que tem ali, se há demora, né? Para fazer a cirurgia, ou por liberação, ou por demora do paciente, se ele pode perder alguma função por demorar a se decidir, ou não sei. Na verdade, a cirurgia não vou dizer que é o fracasso
do tratamento, teoricamente, da profilaxia. E na verdade. Se você fizesse um tratamento adequado... Não precisaria fazer seria o último recurso, né? Então eu sempre... Eu falava nas minhas aulas lá no congresso, eu sou provavelmente a última geração de ortopedistas que vai operar, porque provavelmente os que começaram a fazer profilaxia não vão mais precisar dessa cirurgia ortopédica para tratar uma artropatia hemofílica. Pode ser que quebrou o pé, fazer o desgaste natural, outras coisas. Acidente. Então, hoje em dia, eu continuo com essa mesma visão, tá? Mas, assim, infelizmente ainda existe muita gente que precisa que não tiver acesso à profilaxia e tem problema sério. Mas, assim, eu já vi vários pacientes que eu tinha indicado cirurgia de prótese de joelho, e daí eu estava com o Álvaro junto lá, o doutor Álvaro, que eu fisioterapeuta, e disse, ele vai ter que operar. Disse, a radiografia do cara está toda destruída, ele tem perda de mobilidade e tem dor. E daí não tem a tua cirurgia está programada daqui a 6 meses, porque não tem vaga, porque tem muita gente, tem fila, tudo bem. Sim. Então, vamos fazer vou fazer uma programação de exercício com você. Então você vai fazer, mas eu não consigo, porque dói, porque não dá. Não, mas vamos fazer, daí ele explica, ensina e todo aquele jeito dele. E daí 6 meses depois o cara volta, doutor, não preciso mais operar, tô bom. Nossa, já tive vários pacientes assim que conseguiram reverter pelo menos temporariamente, né? Às vezes, depois de um tempo, acaba tendo que operar, mas assim, vários que o Álvaro conseguiu reverter, porque com o fortalecimento muscular, você estabiliza a articulação, e estabilizando a articulação, cria resistência, e acaba não tendo movimentos irregulares e tal, e eles acabam melhorando. Então, tem vários pacientes que faço isso e dá certo. Obviamente, não são todos, mas os que se dedicam e fazem a coisa direito, às vezes dá certo. E quando não tem jeito, faz a cirurgia. Tem alguma coisa assim que o senhor acha que os pacientes deveriam saber a respeito de todo esse processo de operação? Na verdade é o seguinte, a cirurgia é que quando você vai operar paciente hemofílico, agora, hoje em dia não tenho mais isso, mas muitos pacientes que não tinham essa noção que vocês hoje têm, achavam que se operar o paciente, ele vou curar a hemofilia. Não, vou fazer, o doutor vai me operar, vai acabar esse problema. Vai acabar meu problema. Sim, só que o problema não tem solução para sempre. Então, você vai solucionar um problema não da hemofilia. Isso, um decorrente. Então, como a gente diz, o tratamento da hemofilia é multiprofissional. Então, tem que ter a participação do ortopedista, do hematologista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do bioquímico, do farmacêutico e principalmente no paciente. Isso. Porque se o paciente não se engajar no tratamento, não vai dar certo. Então eu vou fazer uma prótese de joelho, e daí eu digo assim para você vai ter que fazer a cirurgia, e o tratamento começa com a cirurgia, não termina com a cirurgia. E ao contrário deles acharem que termina, eu vou operar, vou sair daqui, eu acho que pus em 2 meses eu tô zero. Eu pus um robô dentro do joelho dele, ele vai sair andando sozinho. Então não é assim que funciona, porque antes da cirurgia eles têm uma atrofia grande na musculatura, eles têm dificuldade para fazer o movimento, e eles têm a cabeça limitada daquele movimento. Então você faz a cirurgia, você pode colocar a melhor prótese do mundo, fazer a melhor cirurgia do mundo, se ele não fizer uma recuperação adequada, não dá certo. Eu explico isso para ele. Então, como é que funciona? Eu vou cortar teu joelho, eu vou pegar a pele, eu corto a pele, o músculo, até chegar no osso. Corto, ponho a prótese e vou fechando tudo de novo. No dia seguinte eu acabo a cirurgia, eu dobro teu joelho e estendo teu joelho. Que você não tinha esse movimento, agora você tem. Só que a tua cabeça, quando você vai acordar, você vai continuar com a mesma sensação que você tinha antes da cirurgia. Então, você tem que deletar a memória que nem em computador. Vamos deletar a tua memória passada, que vai começar do zero. Só que para isso você tem que ter uma participação efetiva do paciente. Então o fisioterapeuta vai lá 1 hora e vai dobrar teu joelho, vai estender teu joelho, você vai gritar de dor. É um novo condicionamento. Mas assim, eu te dou remédio para dor e você vai conseguir fazer. Vai ter que fazer. E não adianta o fisioterapeuta ir embora depois de 1 hora e você esperar o fisioterapeuta voltar no dia seguinte, 1 hora depois. Ele ensina, né? Tá. Isso. Então não adianta fazer 1 hora por dia. Você tem que fazer o dia inteiro enquanto estiver acordado. E daí, o que eu digo, enquanto estiver cicatrizando, então você imagina uma pele, você fez uma cirurgia, cortou tua pele, aí você vai esperar cicatrizar, você tira os pontos lá com 2, 3 semanas, e cicatrizou, 1 mês está cicatrizado tua pele. Daí você vai lá, vou abrir tua pele,
a tua cicatriz está cicatrizada, você não consegue abrir, a não ser que você passe o bisturi para abrir de Abra novo. novamente. Então, o que está acontecendo dentro da articulação? É a mesma coisa. Então, a cicatriz que está sendo feita na pele, a cicatriz que está sendo feita nos ligamentos, do músculo e tudo mais. E se você esperar cicatrizar sem movimento, gruda tudo. Então, eu explico para eles, o mais importante são os primeiros 30 dias. Eu operei hoje, amanhã eu digo, você já pode sair pisando, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é você dobrar, fazer o movimento. ou fletir e estender o joelho. Flexionar e estender. Isso logo no dia seguinte? No mesmo dia? No dia seguinte. Quanto mais cedo você ganhar a tua amplitude de movimento, melhor vai ser a tua recuperação. Ok. Doutor, mas vai arrebentar o ponto. Não vai arrebentar. Aqui a fotografia. Eu dobrei teu joelho depois e dobrei. Cirurgia é para isso, né? Então eles têm medo que arrebente o ponto e tem... Eu concordo com eles, não sou assim radical, mas assim, a minha obrigação é dizer que tem que mexer. Se você ficar parado, vai grudar tudo e não vai mexer mais. E você tem 30 dias para conseguir esse movimento. Porque depois de 30 dias, cicatrizou. Daí você vai ter que romper a cicatriz lá dentro, vai doer, vai doer mais, vai sangrar, vai começar do zero. Criar o espaço. Então você tem que cicatrizar com o movimento. Então a tua cicatrização com o movimento é que é o mais importante nos primeiros 30 dias. Porque o movimento é o mais importante da articulação, porque uma articulação, como o nome diz, você tem que articular, tem que movimentar. Sim. Mas para movimentar, você tem que ter um músculo também. Mas o músculo está lá. O músculo está dormindo, está quietinho, está atrofiado, mas ele está lá. Então, acabou. Se você conseguir ganhar a tua amplitude de movimento, que você vai conseguir, depois você vai ter que ganhar músculo. Mas o músculo eu consigo ganhar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 dias, daqui a 1 ano. Eu sempre consigo ganhar músculo. Mas eu não consigo ganhar movimento. Tá? Então é importante que eles têm que entender, por isso que é importante o paciente fazer parte da equipe multidisciplinar. Do processo. Se ele não entender, não adianta. Você faz cirurgia no paciente, ele vai lá no dia seguinte, doutor, está doendo, eu não consigo mexer, estou com medo de mexer. E eles acham que eu sou meio carrasco, que eu vou lá... E aperta, e puxa. E dobra, vai doer. Vai doer, tem que depois doer. Tem remédio para dor. A dor vai passar, eu tenho certeza disso. Se você ficar com o joelho duro, a tua dor vai ficar sempre. Sim. Tá? Sim. E vai perder a chance de ganhar, a prótese ela te dá uma chance de ganhar o movimento. A mobilidade novamente. Você vai poder entrar num carro, sair, sentar, levantar, e sem problema nenhum. Então você não pode perder essa chance. E essa chance você tem que ganhar nos primeiros 30 dias. Depois disso você não vai conseguir mais. Olha só, gente, quanta informação preciosa, né? Quanta informação que pode mudar a nossa vida, né? Então, olha só, fez uma cirurgia. Nos primeiros 30 dias são os dias cruciais para você voltar a ter movimento, né? Ou começar a ter algum movimento. Tem que forçar o corpo. Né? Se o médico está dizendo para você que aquele ponto não vai romper, não vai romper. Né? É difícil acontecer, tem que acreditar, né, no que o pessoal que estudou tanto, né, e cuidou de você tá te dizendo, né, e fazer a sua parte. Mais uma vez surgiu aqui o assunto, né, do movimento, isso tinha aparecido já em outro episódio, o movimento, protagonismo da pessoa com hemofilia, né? Não adianta só cuidar, o hematologista cuidar, o ortopedista, o fisioterapeuta, o assistente social, o enfermeiro e a gente, né? Vocês, né, enquanto hemofílicos, não assumirem esse papel principal na vida de vocês, né? Afinal, se trata do corpo de vocês, da saúde mental de vocês. Então, vamos aproveitar, usar e abusar, né, desse conhecimento tão precioso e desses avanços que existem, né? A gente está falando de poucos anos atrás, né? Que não tinha profilaxia, as coisas eram diferentes, as criancinhas já perdiam a mobilidade, né? Não conseguiam andar. Hoje o cenário é outro. Mas enquanto adultos não vamos ficar ligados lá naquele passado, né? Vamos aproveitar tudo que a gente tem aqui, né? O que foi dito aqui pelo doutor, pelo Alex, né? Que o Alex viveu a antiga geração e vive a nova geração. Aproveitar desses novos avanços científicos, desses novos profissionais, né? Novos profissionais, antigos profissionais, mas que lidam com novas técnicas, que inovam, né? Inovam todo dia trabalhando com isso. E a evolução da hemofilia, eu peguei a hemofilia em 97, que a gente começou,
E hoje é completamente diferente. Não só o tratamento, como os próprios pacientes, a mentalidade deles. Eles têm uma outra mentalidade. Das mães também, que antigamente era proibido jogar bola, andar de bicicleta. A superproteção, né? Exatamente. Hoje é o contrário. Claro, você fazendo profilaxia, você pode andar de bicicleta, pode, tem que usar capacete, proteção. Sim. Não porque é hemofílico para todas as crianças, mas eles podem fazer isso, podem jogar bola, podem ter uma vida normal. Quando eu comecei a ver isso, não existia isso. Então, o cenário mudou, né? Vamos aproveitar esse novo momento, cada um faz a sua parte, sabe que tem respaldo, né? E assuma aí o protagonismo, né? Para você ter uma vida saudável, né? Uma qualidade de vida. Gente, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Alex, muito obrigada, né? O tempo é curto, a gente poderia falar muito, muito, muito mais, mas eu acredito que o que a gente conversou aqui hoje já é o suficiente pra gente saber que, olha só, nem sempre é caso de cirurgia, tá? Se você fizer ali a sua parte, de repente nem precisa chegar à cirurgia, e se chegar nesse momento, não é o médico que vai resolver, o médico é um instrumento, ele é parte do processo de reabilitação, né? Então tem que, mais uma vez, vocês, a gente, né, fazer a nossa parte, que é muito importante. Gente, muito obrigada por estarem com a gente, mais esse episódio. Eu peço, né, por gentileza, que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, e se não tiverem inscritos no canal, por favor, se inscrevam, porque daí esse conteúdo chega para vocês sempre, né, com mais informações, porque compartilhar esse vídeo vai ser compartilhar conhecimento, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado.